Olá pessoal, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar as aulas direitinho? Estão conseguindo aprender? Hoje a gente vai continuar, tá bom? O assunto de equação do segundo grau. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre resolução de equações completas do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Na aula anterior a gente viu sobre equações completas do segundo grau, resolvendo elas usando o processo de completar quadrados e também o processo geométrico de Alvo-Khwarizmi. A gente viu essas formas de resolver equações do segundo grau. Hoje a gente vai ver uma forma do matemático Bhaskara, que ele se baseou exatamente nos estudos do matemático que a gente viu na aula anterior, no processo de completar quadrado, no processo geométrico, e ele conseguiu uma forma de a gente encontrar ou resolver as equações do segundo grau de maneira mais simples, tá bom? Encontrando as raízes do segundo grau de uma forma mais simples, que é o processo algébrico de Bhaskara, ou seja, a fórmula de Bhaskara. Então a gente vai hoje aprender a resolver equações do segundo grau completas usando a fórmula de Bhaskara, tá ok? Pessoal, seja a equação do segundo grau na forma normal, que é exatamente a forma reduzida da equação, que é dada por essa expressão x a x elevado a 2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. A gente já viu esse formato nas aulas anteriores. Nós temos que, para determinarmos as raízes dessa equação, caso existam, utilizaremos a fórmula resolutiva de Bhaskara. A gente viu, pessoal, que para determinar as raízes dessa equação, ou de uma equação do segundo grau, a gente tem que encontrar a solução, que são os valores de x, tá bom? Beleza. A gente usa, pessoal, essa fórmula aí. X igual a menos b mais ou menos. A raiz de b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Essa é a fórmula resolutiva de Bhaskara que a gente vai usar para encontrar os valores de x na nossa equação do segundo grau, tá bom? Você está vendo essa expressão dentro dessa raiz, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Esse valor a gente chama de discriminante da equação. E a gente pode representar ele também pela letra grega delta, que é esse triângulozinho, tá bom? Assim a gente pode ter que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. É a mesma fórmula, pessoal. Eu só mudei essa expressão b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c por delta, tá bom? Para ficar melhor de se escrever, para facilitar também, tá ok? Beleza, então memorizem essa fórmula, tá bom? Porque a gente vai precisar dela para resolver equações do segundo grau. Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Pessoal, nas resoluções de equações completas do segundo grau, a gente tem que saber algumas propriedades. A primeira delas é que se delta, né? A gente acabou de ver o que é o delta, e é dado por esse triângulozinho, tá bom? Essa letra grega. O delta, quando ele for maior que zero, isso quer dizer que ele é positivo. Ou seja, a equação do segundo grau ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Então vamos ter x' e x2', sendo x' diferente de x2', tá bom? Isso quando o delta for positivo. Quando o delta for igual a zero, quando o valor que eu encontrar de delta der zero, a equação terá duas raízes reais e iguais, ou seja, a raiz x vai ser igual a raiz x2', os resultados vão ser iguais, tá bom? E terceiro, quando o delta for menor que zero, isso significa dizer que ele vai ser negativo, a equação não terá raízes, tá bom? Ou seja, x não pertence aos reais e x2' não pertence aos reais. Parece um pouco complicado, pessoal, parece um pouco bagunçado, mas a gente vai entender melhor quando a gente fazer alguns exemplos, tá bom? Por enquanto é preciso que vocês entendam essas propriedades e memorizem elas, tá bom? Quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero, beleza? Então vamos lá.
A gente vai fazer o nosso primeiro exemplo. Na letra A, ele pede, determine as raízes reais da equação. Tu tem essa equação x elevado a 2 menos 5x mais 4 igual a 8, e ele quer que a gente determine as raízes reais, ou seja, que a gente encontre o valor de x. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é identificar os coeficientes dessa equação do segundo grau. E a gente já viu que é isso nas aulas anteriores. A gente viu o coeficiente A, B e C. O coeficiente A, pessoal, é aquele termo que acompanha o x elevado a 2. Se você for ver essa equação do segundo grau, o valor de A vai ser 1, tá ok? B é aquele termo que acompanha o x. Quem é que está acompanhando o x na equação? Isso, menos 5. E o termo C é o termo independente. E quem é que está sendo independente nessa equação, que não acompanha nenhuma letra? É o 4, né? Então C é igual a 4. Então, primeiramente, a gente identifica quais são os coeficientes, os valores dos coeficientes da equação do segundo grau, tá ok? Beleza. Depois, o que a gente faz? A gente calcula o discriminante da equação. Aí vocês lembram lá no primeiro slide, né? O discriminante da equação é o delta. E o delta é dado por uma fórmula, que é essa fórmula aqui, pessoal. B elevado a 2 menos 4 vezes A e vezes C. Então você coloca aí a fórmula do delta. E o que você vai fazer? Você vai só substituir, tá bom? Pelos coeficientes que você encontrou aqui, ó. Tá ok? Então quem é B? B elevado a 2 é menos 5, né? Então eu botei aqui, ó, menos 5 elevado a 2, que é esse valor aqui de B2. Menos 4, repito, menos 4, vezes A, quem é A? A é 1, né, pessoal? Você vê aqui, ó, A é 1. Então eu coloco 1 vezes C, quem é C? C é 4. Então eu coloco aqui o 4, ó, ficou isso aqui, ó, né? Ficou menos 5 elevado a 2, menos 4 vezes 1 e vezes 4, tá bom? Que é exatamente esse resultado aqui, ó, tá certo? Então, esse valor é igual a esse valor, né? Agora você resolve. Você resolve isso aqui, né? Quanto é 5 elevado a 2? Dá 25, tá ok? E menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Então tá aqui, ó, menos 16. Então eu tenho que o nosso delta é igual a 25 menos 16. Quanto é 25 menos 16? É 9, né, pessoal? Então tá aqui, ó, o nosso delta é igual a 9. Então eu já encontrei, certo? O valor do discriminante da equação, ou seja, o valor de delta. Beleza? Então recapitulando, o primeiro passo, pessoal, para mim resolver a equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, primeiro eu identifico os coeficientes. Segundo, eu resolvo aqui e encontro o valor do discriminante, tá bom? Certo. E agora o que é que eu faço? Eu vou substituir os valores na fórmula resolutiva de Bhaskara, que é aquela fórmula que a gente viu no primeiro slide, tá bom? Essa aqui, ó, é a fórmula resolutiva de Bhaskara, tá certo? Beleza. Então, pessoal, não tem nada de complicado, você só vai substituir os valores. Então, você repete aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, que vai ser igual ao quê? Substitui. Que é o menos b? Pessoal, o menos é da fórmula, tá bom? Então você vai encontrar só o valor de B. E você tem aqui que o valor de B, ó, é menos 5. Então você coloca o menos da fórmula, abre o parênteses e coloca o menos 5 de B aqui, ó. Mais ou menos, né? Tô repetindo aqui, mais ou menos, ó, mais ou menos. Raiz de 9, tá bom? Sobre 2 vezes A. Quem é A? É 1, tá bom? Aí tá aqui, ó, 1. E raiz de delta, você substitui, você encontra aqui que o delta... Você encontrou aqui que o delta é 9, né? Então eu coloquei aqui, ó, 9 sobre a raiz. Né? Nós temos aí a raiz de 9, né? Beleza. Quando você resolve essa equação aqui, aí você tem essa equação aqui, aí você tem esse resultado, né? Menos com menos dá mais, 5, repete o 5. Mais ou menos, repete o mais ou menos, raiz de 9 é 3. 2 vezes 1 dá 2, beleza? Então eu tenho esse resultado. Agora o que é que eu faço, pessoal?
Eu tenho 5 mais ou menos 3 sobre 2. Agora eu faço x e x2. O x eu vou usar somente o sinal de mais. Então eu repito aqui essa mesma fórmula somente com o sinal de mais. Vai ficar 5 mais 3 sobre 2, que é igual 5 mais 3, 8. Sobre 2 dá 4. Beleza? Tá aqui. E agora eu uso o sinal de menos, né? Somente. Então fica aqui, ó. 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 dá 2 sobre 2, que vai ser igual a 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. Beleza. Então, pessoal, eu encontrei aqui, ó, o valor de x1, ou x, a gente pode chamar assim também, e x2, tá bom? A gente pode chamar também de x duasinhas, que é 4 e 1. A equação, pessoal, tem duas raízes reais e diferentes, tá bom? Que é 1 e 4, ou seja, x, uma linha, é diferente de x, duas linhas, tá ok? Então, tá aqui o resultado da nossa equação, nós determinamos as raízes da nossa equação, tá bom? Lembrando, pessoal, que nós temos aqui o resultado de x', que é 4, e x2', que é 1, eles são diferentes, por quê? Porque o delta é igual a 9, ou seja, o delta aqui é maior do que zero. De acordo com a propriedade que a gente viu anteriormente, quando o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes para x', né? E x2' que vão ser diferentes, tá bom? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos dar continuidade. A gente vai ver agora o exemplo B. Ele está pedindo o seguinte, para a gente também determinar as raízes dessa equação. 3p elevado a 2 mais 6p mais 3 igual a 0. Qual é o primeiro passo, pessoal, que a gente faz? Primeiro, a gente determina os coeficientes dessa equação, tá bom? Quais são os coeficientes dessa equação? Os coeficientes dessa equação, já é para você saber, né? É 3, 6 e 3, né? Ou seja, o A é 3, o B é 6 e o C é igual a 3. Tá ok? Aí aqui, eu não coloquei a fórmula de Bhaskara, tá bom? Eu já fiz direto, mas você sabe, né? Qual é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C, né? Essa é a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá. B ao quadrado, né? Quem é B aqui? B é 6. Ele já colocou direto, ó. 6 elevado a 2. Menos 4 vezes A. Quem é A? Aqui é 3. Ó. 3. E vezes C. Quem é C? É 3. Aí colocou aqui, ó. 3 também. Aí você resolveu, deu 36. 36 menos 36 dá 0. Tá bom? Vou repetir aqui, pessoal. A fórmula de Bhaskara é delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C, tá bom? Aí é só você substituir. Lembrando, tá bom, que nós temos aqui, ó, o nosso A é igual a 3, tá bom? Ó, 3. O nosso B é igual a 6, o nosso C é igual a 3. Então o que você vai fazer? Você vai substituir aqui, ó. Quem é o B? O B, você olha aqui, é 6, né? Aí você bota 6 ao quadrado menos 4, que é o nosso A. O nosso A é 3 vezes 3 vezes, que é o nosso C, é 3. Ou seja, ficou 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 e vezes 3, que é exatamente, ó, isso aqui, ó. Tá ok? É só que aqui a gente já colocou direto, mas a gente fez o mesmo processo. 6 elevado a 2 menos 4 vezes 3 e vezes 3, que é exatamente esse valor aqui, ó, tá bom? A gente fez direto lá, espero que vocês tenham compreendido. Aí você resolve, né? Quanto é 6 elevado a 2? Dá 36. Repete o menos, aí 4 vezes 3 vezes 3 dá 36. Então 36 menos 36, pessoal, vai dar o que? 0. Então nosso delta aqui é igual a 0. Aí vocês lembram da propriedade. Quando o delta for igual a 0,
x' é igual a x duas linhas. Ou seja, os valores da nossa raiz de x' e x duas linhas são iguais, porque o delta é igual a zero. Tá ok? Então vamos lá, vamos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara, tá bom? E você tem aí que, no caso, a gente vai usar a incógnita P, porque a incógnita que está na equação. Então você tem que P vai ser igual a menos B. Vou botar aqui também para facilitar, ó. P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta, que você tem que decorar, né? Sobre 2 vezes A. Beleza, aqui é o menos B aqui. Menos B é... Quem é o B? O B é 6, né? Então você repete o menos da fórmula e coloca o 6 aqui, ó. Que foi o que eu fiz aqui, tá vendo? Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta aqui? É 0. Quanto é a raiz de 0? É 0. Então eu coloquei 0 dentro da raiz. Aí boto 2, que é o da fórmula, vezes A. Quem é A? A aqui é 3. Então tá aqui, ó. 3. Tá bom? Aí você resolve. Vai ser igual a menos 6 mais ou menos 0. Você repete menos 6, repete mais ou menos 0. 2 vezes 3 dá 6, tá ok? Beleza. Aí tem menos 6 mais ou menos 0 sobre 6. Aí sim você vai agora para os resultados de x' e x2'. No caso aqui, pessoal, ó, P', P2'. Aí você tem, ó, menos 6 mais 0 dá menos 6. Aí ele botou aqui menos 6 sobre 6, que deu menos 1, ó. Tá ok? E nós temos aqui agora com o sinal negativo. Menos 6 com menos 0. Menos com menos dá menos, né? Então vai dar menos 6. Sobre 6 vai dar menos 1. Então você percebe aqui, ó, que os valores de P' e P2' são iguais. Exatamente como diz a propriedade. Quando o delta for igual a zero, as raízes terão valores iguais. Tá ok? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido também. Vamos passar para a próxima. A equação tem raízes reais e iguais, que a raiz no caso aí é menos 1, como eu já havia falado. Determine as raízes reais da equação 4y elevado a 2 menos 2y mais 1 igual a zero. Vamos calcular o discriminante da equação, tá bom? Lembrando, pessoal, que você já deve saber que primeiro a gente observa quem são os coeficientes, tá bom? Então, quais são os coeficientes dessa equação aqui? Vamos aqui, ó. A é 4, certo? B é menos 2 e C é 1, beleza? Aí você aplica aqui a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado, tem que decorar, menos 4 vezes A vezes C, tá bom? Vezes C. Beleza. Aí, aqui já está substituído, tá bom? Ó, B ao quadrado. Quem é B? B, você tem aqui, ó, que é menos 2. Ele botou menos 2 elevado a 2. Ó, menos 2 elevado a 2 que já está aqui, né? Menos 4, repete. Repetiu aqui, menos 4. Vezes o A. Quem é o A? O A aqui é 4, né? Então, repetiu aqui, ó, o 4. Tá bom? Vezes 4. E o C, quem é o C é 1. Aí ele repetiu aqui 1, ó. Vezes 1. Tá bom, pessoal? Aí você resolve, tá bom, ó. Você resolve aqui, que vai dar menos 2 elevado a 2 dá 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. E menos 16 vezes 1 dá 16. Então aqui dá 4 menos 16. O delta vai ser igual a... Quanto é 4 menos 16? Lembrando, pessoal, conserva o sinal do maior. Qual é o maior? É menos 16. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 16 menos 4 dá 12. De acordo com a propriedade que a gente já viu, pessoal, quando o delta for menor que zero,
a gente não tem raiz, tá bom? Ou seja, quando o delta for negativo, a gente não tem raiz. Você tem que delta igual a menos 12, né? Então a gente não tem raízes, tá ok? Ou seja, quando a gente aplica a fórmula de Bhaskara, a gente obtém o seguinte: você faz a substituição, como a gente já viu anteriormente. Quando você substitui na fórmula, você tem esse resultado. E você observa que no conjunto dos números reais não existe raiz de índice par, de radicando negativo. Ou seja, você não pode ter o menos 12, ou seja, um valor negativo dentro dessa raiz, tá bom? Ou seja, a gente não tem um resultado para a nossa equação do segundo grau. Ou seja, logo a equação não tem raízes reais. Então o máximo que você vai fazer, pessoal, é chegar até aqui. Quando você encontrar o delta, o discriminante, e ver que é igual a menos 12, então você encerra por aqui e pela propriedade você tem que delta é menor que zero, ou seja, delta é negativo, portanto, não tem raízes, né? Não tem raízes. Não tem. Não tem raízes, né? Não tem o x. Tá ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Por hoje é só. Um forte abraço e fiquem com Deus, tá bom? Pessoal, eu quero lembrar vocês que eu vou estar corrigindo todas as atividades que eu mandei. Depois eu mando para vocês lá a correção. E lembrando que todas as atividades que eu estou mandando para vocês, elas vão valer nota, tá bom? Vão valer nota para a prova de vocês. Lembrando também, pessoal, que já está perto a nossa prova. A gente vai ter uma prova, eu vou mandar para vocês ela, tá bom? Para vocês resolver ela. E tudo vai ter uma nota, tanto a prova como essas atividades que eu estou mandando para vocês, tá bom? Então faça essas atividades. E a atividade da aula de hoje, pessoal, eu vou mandar para vocês só na sexta-feira, tá bom? Então fique com Deus. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, meu WhatsApp tá aí, viu? Vocês mandam mensagem lá para mim, tá ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.